Olá, sou Khalil Dendler, estou aqui com o professor Cristiano Mansur de Filosofia e Sociologia e o Mansur ele participou das manifestações de 2013 e estou aqui para fazer algumas perguntinhas para ele. Olá, Cristiano. Olá, bom dia. Bom dia. Então, o que foi 2013 para você? Bom, há um movimento chamado MPL, né, que é o Movimento Passe Livre, e que, de fato, em 2013, com o aumento da tarifa, os 20 centavos, né, os tão falados 20 centavos, houve uma indignação sistêmica, né, por conta desse aumento, porque o transporte público ele carece de qualidade, então ele carece de segurança, de conforto, de planejamento, e o aumento de 20 centavos, por menor que pareça, né, num contingente total de tarifas, ia gerar muito mais lucro, sendo que não há conformidade entre o valor da passagem com o serviço oferecido. E sua participação ela foi profissional ou foi como um cidadão? As duas, não tinha como dissociar. Foi como cidadão, claro, e inevitavelmente não tem como emitir um juízo crítico sobre o que aconteceu e principalmente as consequências que tiveram a partir da manifestação. Bom, na sua opinião, o que você acha que motivou essas manifestações de 2013? Bom, a motivação, né, de fato, o estopim foi a questão da tarifa, mas logo em seguida perdeu-se o foco, tanto que quando foram feitas pesquisas, né, a princípio, né, bem no começo foram, as pessoas diziam que era por conta da tarifa, mas isso durou muito pouco. Na grande maioria a pesquisa, em primeiro lugar, ficou por conta da política e da corrupção, para depois, em segundo lugar, vir a questão da tarifa. E aí, a partir daí nós vimos o leque, né, de manifestações que tiveram. Né? E você acha que foi um protesto apartidário? Então, de início sim. Né? De início sim, a proposta era que fosse apartidário, visto que é uma questão que comunga do interesse de todos, né? Mas isso eu vi, né, eu presenciei, que logo nos primeiros protestos, nas primeiras manifestações, tentava se disputar quem que liderava o movimento, né? E a coisa foi aumentando, né? Então bandeiras começaram a subir. Era pedido, né, constantemente que não houvessem bandeiras, que não houvessem camisetas, que não houvessem de fato nada que levasse, né, a uma conclusão, a uma inferência de que pudesse ter a representatividade de um partido X ou Y. Mas assim, brigas começaram a surgir, né? Tão logo as bandeiras subiam, os conflitos físicos, conflitos verbais também, né, concomitantemente surgiram. Todos os protestos foram causados pelos 20 centavos ou não? O Brasil ele passava por uma certa passividade com relação à democracia. Dizer que a democracia começa ou tem o seu fervor em junho de 2013 também é usurpar demais, né? Porque nós temos os movimentos democráticos que lutaram pelo fim da ditadura, nós temos os movimentos democráticos pelo fim do racismo, pelos direitos LGBT e por tantos outros. Mas, de fato, me parece que o Brasil vivia uma certa inércia, né, ao que diz respeito à coletividade, e que isso começou, né, foi um começo que impulsionou. Né? Agora, a apropriação das pessoas de um modo geral por essa ou outra causa, eu creio que foi realmente se deixando levar, mas ela teve a sua importância sim. Né? Uhum. E antes dessas manifestações, você acha que as pessoas estavam meio caladas, o povo estava calado? Então, como eu disse, né, há uma passividade muito grande. Né? O povo brasileiro ele reclama muito, né, de modo genérico, inclusive, e a participação política dele é muito limitada. Né? Por vezes se limita apenas nas urnas e ele mal sabe que ele votou. Né? Então, a passividade que o Brasil vivia era muito grande com relação à coletividade. Né? Por quê? Nós temos movimentos democráticos muito fortes, mas eram muito mais centrados, né? Muito mais pontuais. Então, essa questão do vem pra rua, né, que depois vem surgindo, tudo isso, ela começa aqui mesmo e vai se disseminando de um modo geral. Né? Na sua visão, essas manifestações, elas provocaram o começo para as manifestações de impeachment da presidente Dilma? Havia toda uma insatisfação por conta do governo, né? Havia uma insatisfação ideológica e havia um movimento muito forte também que fazia o quê? Com que essa insatisfação fosse ainda exacerbada. Então, por exemplo, a Dilma Rousseff ela ganhou, né, a reeleição, o segundo candidato
O segundo lugar foi o Aécio Neves. A democracia implica isso. Democracia implica posicionamentos diferentes e que haja diálogo, e implica o risco de ganhar ou perder, né, aquilo que as pessoas querem ou não. A maioria votou pelo sim. E isso foi muito mal aceito, né? Tanto que o pedido de impeachment parecia muito mais uma repescagem, né, um terceiro turno, né, de quem não se conformou em perder, do que simplesmente tirar, né, por corrupção ou não. Para que tenha o oportunismo tanto de partidos de esquerda quanto a direita não demorou, né? E foi isso que aconteceu. Tanto a esquerda brasileira quanto a direita, e olha que interessante, nós vamos falar disso agora, né? A polarização que aconteceu, né? Houve uma dicotomia imensa, né? Uma distância imensa, o que chamam de direita e esquerda, uma não aceitação, em que praticamente o diálogo ficou impossível. Então, assim, a apropriação, né? O oportunismo que houve, né? De um dos lados, ela levou ao impeachment, sim. Ele levou, né? Tanto que começa com passe livre, você começa manifestações por tudo, fim da corrupção, impeachment. E a gente viu as diversidades nas manifestações, tipo, pessoas com bandeira. E já naquele momento, você acha que eles estavam no mesmo lado? A visão que eu tenho, e quando eu falo isso, não somente nas ruas, mas nos diálogos, nas redes sociais, o que nós percebemos justamente é que assim, a falta de critério para um diálogo é muito grande. Então, assim, como eu disse, a democracia implica posicionamentos diferentes e você tem que ter o convívio, né? E o diálogo. Então, assim, chegou ao ponto em que as pessoas não conseguem mais se ouvir. E quando você não ouve mais, você faz o quê? Você grita, porque o outro também não te ouve. E aí fica um jogo de quem grita mais, de quem fala mais alto, né? E para encerrar, você vê consequências na sociedade de hoje causadas por aquelas manifestações? Olha, as consequências são imensas, né? O que eu percebo é que as pessoas tomaram mais interesse pela política, né? De um modo geral. Elas se sentem excluídas do diálogo, né? Se elas não tiverem a menor, né, consciência do que está acontecendo. Mas, mais uma vez eu falo, ao mesmo tempo que isso acontece, historicamente, não só o Brasil, nós temos a necessidade de eleger uma figura soterológica, uma figura salvadora, e uma figura demonizante. E essa mesma figura ela pode ser, no momento, o salvador e no outro, né, o próprio réu. Então, assim, a politização aumentou. Mas, ao mesmo tempo que essa politização aumentou de que forma? Nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Muito cuidado por quê? Porque os discursos prontos, os discursos carismáticos, os discursos extremamente conservadores ou extremamente revolucionários, né? Eles são apropriados, muitas vezes, e reproduzidos de modo inconsequente, né? Eu não preciso dizer que... Cadê as manifestações agora? Tiramos a presidente. Ótimo, né? Tiramos a presidente. Depois a gente tira o resto. O resto está aí, né? O silêncio ecoa, né? As panelas não gritam mais. As ruas não se enchem mais. Então, assim, as consequências são boas? São, claro que são. Quanto mais a democracia ela tiver voz e tiver uma pluralidade, né? Porque a unidade se faz a partir da multiplicidade, né? E a multiplicidade só é possível a partir da unidade. Isso é ótimo, mas até que ponto, de fato, essa consciência política ela é autêntica ou ela é mais uma vez a reprodução de um ideal que é colocado como verdadeiro, né? Uma pós-verdade e simplesmente repetida sem nenhum senso crítico.